O pecado dos nossos primeiros pais desencadeou uma desordem absurda. Uma desordem em toda a criação de Deus? Sim, mas principalmente no próprio ser do homem. A forte característica da natureza caída do homem, da natureza herdada de Adão, é o desregramento, o descontrole, o desequilíbrio das paixões, ou seja, dos desejos, das atrações. E isso principalmente na área sexual. Se pesquisarmos o significado de luxúria, iremos ver que ela é o desejo desenfreado pelo prazer sensual e material. É o apego aos prazeres carnais, é a sexualidade no extremo. É basicamente deixar-se dominar pelas paixões. Esse pecado também é conhecido como impureza, lascívia e promiscuidade. Os desejos, as atrações são naturais do homem criado por Deus. Mas a luxúria é exatamente a distorção, a corrupção, a deturpação desses desejos, dessas atrações. A luxúria sempre se apresenta para nós como algo maravilhoso a ser desfrutado, como aquele fruto de bela aparência que estava lá no jardim, com o qual a serpente tentou os nossos primeiros pais. Mas ao nós permitirmos ser governados pela luxúria, nós nos tornamos cada vez mais escravos dela e mais cedo ou mais tarde nós experimentaremos o terrível amargor de suas consequências. A lista de pecados relacionados à luxúria é enorme. Pensamentos impuros, fantasias, olhares maliciosos, a cobiça da mulher ou do marido de outra pessoa, a sensualidade na roupa, no comportamento, a pornografia, a fornicação, que é a atividade sexual ou práticas ilícitas relacionadas ao sexo fora do matrimônio, prostituição, o adultério, orgias, incesto e a decisão deliberada de relacionar-se com alguém do mesmo sexo. Há muitos outros exemplos de pecados relacionados à luxúria. E nós estamos, infelizmente, numa era cada vez mais imoral. Há uma crescente cultura do prazer. Estamos numa época erotizada, onde há uma verdadeira idolatria do sexo. E apesar de, como eu disse, o pecado da luxúria está numa atividade intensa, absurda nos tempos atuais, como eu também disse, esse pecado nasceu com a queda dos nossos primeiros pais. É tanto que a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo de número 25, vai dizer que eles estavam dentro do jardim nus antes do pecado e eles não se envergonhavam. Mas logo após eles comerem o fruto, eles pecarem. Veja o que diz Gênesis capítulo de número 3, verso 7. Os seus olhos abriram-se e vendo que estavam nus, ou seja, eles perceberam a sua nudez. Ali já nasce a malícia. Gênesis capítulo de número 6, quando a palavra fala sobre a corrupção da humanidade, a iniquidade que estava grandiosa, um dos pecados que estava em grande atividade era o pecado da luxúria. Quando nós vamos para Gênesis capítulo de número 19, nós vemos que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E qual era o grande pecado também daquela cidade? Era o pecado da luxúria. É tanto que quando os anjos chegam e hospedam na casa de Ló para retirar Ló e sua família daquele lugar, homens jovens se rodearam da casa de Ló e queriam conhecê-los, ou seja, ter relações com os anjos que estavam hospedados na casa de Ló. Olha que absurdo. Em Gênesis também, capítulo de número 19, veja como a Bíblia é franca, ela não esconde os erros dos personagens que estão nela. Em Gênesis capítulo 19 vai dizer a palavra que as filhas de Ló deitaram-se com o seu próprio pai, ou seja, que nós vemos um caso de incesto. Nós podemos destacar aqui também, dentre muitos outros exemplos, o pecado de Davi, quando este caiu em adultério com Batseba, a mulher de Urias. Na época de Jesus, o pecado da luxúria estava presente no mundo. É tanto que nós vemos em João capítulo de número 8, Jesus perdoando uma mulher que havia sido flagrada em adultério, Jesus perdoando aquela mulher e ao mesmo tempo dizendo para que ela não pecasse mais. Quando nós vamos para as cartas, nós vemos também inúmeras passagens falando sobre esse pecado. E quando fechamos a Bíblia em Apocalipse, lá no capítulo de número 2, nós encontramos a referência sobre uma tal Jezabel, mulher que se diz profetiza, que seduzia os servos e ensinava práticas imundas a esses. E Jesus nos diz assim:
Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer se arrepender de suas imundícies. Desta vez a lançarei no leito e com ela os cúmplices de seus adultérios, para aí sofrerem muito se não se arrependerem das suas obras. Ou seja, era uma mulher que juntamente com seus cúmplices vivia o pecado da luxúria. E nós vemos desde o Antigo Testamento Deus exortando sobre o pecado da luxúria, principalmente o seu próprio povo. E nós continuamos a ver em Ezequiel, em Oséias, Deus chamando a atenção do seu povo por causa das imundícies, devassidão, prostituição, incesto e toda a prática pecaminosa relacionada à luxúria. Quando vamos para o Novo Testamento, encontramos Jesus denunciando o adultério, por exemplo, em Mateus capítulo de número 5. Nós podemos encontrar nas cartas paulinas muitas e muitas advertências e também denúncias a esse pecado. E nós podemos aqui destacar 1 Coríntios capítulo de número 5, verso 1, onde diz assim: ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio a luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher do seu pai. E dá uma reticência para dizer que muitas outras coisas ali aconteciam. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 9, vai dizer que entre os que não poderão possuir o reino de Deus estão os impuros, os adúlteros, os efeminados e os devassos. Veja que aqui predomina pecados relacionados à luxúria. A luxúria é uma das marcas dos pecados carnais. Gálatas capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo destaca: as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem. Veja que ele cita 3 pecados aqui de cara relacionados à luxúria. Lá na frente nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 3, o apóstolo Paulo exortando aquela comunidade dizendo: esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Aí quando nós vamos para 1 Pedro capítulo 4, verso 2, nós lemos assim: a fim de que no tempo que lhe resta para o corpo, já não viva segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então o que nós precisamos é nos encher de Deus, honrá-lo, obedecer às palavras de Cristo, deixar o Espírito Santo tomar a nossa vida, para que nós vivamos a virtude oposta a esse pecado, que é a castidade, que é a pureza. E a castidade, a pureza, não é só a abstinência do ato sexual, mas é também a correção, a purificação, para que nós possamos honrar o Senhor com o nosso espírito, com a nossa alma e com todo o nosso corpo. E renunciemos de uma vez por todas esse maldito pecado da luxúria.